Boa noite. Boa noite. Dilma rebate Eduardo Cunha e diz que seu governo não está envolvido em escândalo de corrupção. Relator do Orçamento Federal pretende cortar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. Centrais sindicais protestam contra juros altos em frente ao Banco Central, na Avenida Paulista. Programa de braços abertos implantado na Cracolândia vai também para 6 bairros da capital. Haddad demite secretário de Segurança Urbana depois da descoberta de sigilo em informações. Com a inflação, lojas que vendiam R$ 1,99 agora vendem produtos de R$ 1 a R$ 99 reais. Um ato contra os juros altos foi organizado hoje por centrais sindicais na Avenida Paulista. Os manifestantes ficaram em frente ao prédio do Banco Central, perto da estação Trianon-MASP. Hoje, o Comitê de Política Monetária se reuniu para começar a discutir o futuro da Selic. Sindicalistas comandados pela Força Sindical levaram um dragão de 13 metros de altura para a Avenida Paulista. O ato foi contra as diretrizes da política econômica do governo. O boneco de 3 cabeças, simbolizando o desemprego, a inflação e os juros altos, foi inflado na calçada em frente ao prédio do Banco Central. Hoje foi o primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária. E a intenção dos manifestantes foi fazer um alerta para as consequências dos juros altos. É total descontrole da atividade econômica do país. Não tem investimento na indústria, no comércio, no setor de serviços. Isso está acarretando o maior índice de desemprego dos últimos anos. O Copom volta a se reunir amanhã, quando será anunciada a decisão sobre a taxa básica de juro. A expectativa do mercado é que a Selic seja mantida em 14,25%. Desde dezembro, os juros vêm aumentando sucessivamente a cada 45 dias, o que elevou a taxa básica em mais de 3 pontos percentuais no período. A última queda foi em novembro de 2012, quando a Selic recuou 0,25 ponto percentual. Hoje, o ato de sindicalistas durou cerca de 1 hora e não interrompeu o trânsito. O último protesto na Avenida Paulista tinha sido na sexta-feira, quando manifestantes ligados à CUT e ao movimento de pequenos agricultores, que gritavam contra o frigorífico Friboi e a política econômica, invadiram o prédio da Fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta. O grupo jogou tinta vermelha nas escadarias, pichou paredes e colocou em risco a segurança de alunos e funcionários. A polícia militar acompanhou todo o protesto, mas nada fez contra a ação truculenta dos manifestantes. Uma estudante chegou a ser detida, mas só depois que seguranças da Fundação Casper Libero alertaram a polícia. Tayana Fiel, de 25 anos, foi flagrada pelas câmeras do circuito interno do prédio no momento em que jogava tinta nas pilastras. Nas imagens, um outro rapaz aparece com um balde, sujando as escadarias. Tayana foi liberada, mas vai responder por crime contra o meio ambiente. A polícia está com as imagens, porém ninguém mais foi preso ou identificado até agora. O secretário de Segurança Pública afirmou que um inquérito foi aberto para investigar o caso. Nós temos fotos, tiramos fotos, temos imagens, estamos identificando as pessoas para que essas pessoas individualmente, sejam responsabilizadas criminalmente e a partir daí vamos ver as ligações delas, as ligações com entidades ou não para responsabilização civil. Mas, no mais das vezes, são pessoas infiltradas que vêm atrapalhar as manifestações. Professores e alunos da rede estadual fazem protesto em frente à Secretaria da Educação, na Praça da República, região central. O ato contra a reestruturação da rede de ensino que o governo paulista pretende implantar a partir do ano que vem foi convocado pela APOESP, o Sindicato dos Professores. Segundo os organizadores, cerca de 3.000 manifestantes participaram. Já a Polícia Militar não informou quantas pessoas estiveram no ato. Eles levaram para a frente da secretaria bonecos infláveis que representam o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o responsável pela pasta, Hermann Wurwald. Para evitar a invasão do prédio, os PMs fizeram um cordão de isolamento, cercaram o local com grades e fecharam as portas da secretaria com cadeados. De lá, os manifestantes seguiram para a Praça da Sé. Se há uma coisa que não se admite na democracia, é uma polícia seletiva.
Uma polícia que age com 2 pesos e 2 medidas. O noticiário está lotado de casos em que pobres, pretos e pardos são tratados de um jeito e ricos, brancos e bem escolarizados são tratados de outro. Agora a polícia deu também para cruzar os braços quando um prédio da imprensa é atacado, como aqui na sexta-feira na Fundação Casper Líbero. Já com o prédio da Segurança da Educação do governo tucano, como nós vimos, a coisa é diferente. Barreiras e policiamento ostensivo. É a política do para os amigos, no caso são os donos, tudo. Para os outros, o peso da omissão. O programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo, que é restrito à região da Cracolândia, no centro da capital paulista, está sendo estendido para 6 bairros. Nestes locais, os usuários de drogas são atendidos em trailers. Este homem começou a usar crack aos 18 anos e não parou mais. Hoje, aos 40, continua travando uma batalha diária contra o vício. É o dia todo. É mais de 10 por dia. De tudo. Vendi o que eu tinha para trocar troco de crack. Ele já tentou o tratamento em uma clínica, só que fugiu do local e voltou para as ruas. Mas quer mudar de vida. Quero voltar à minha rotina, né, de antigamente. Levantar cedo, trabalhar, ter meu dinheirinho. E ajudar minha família, né? É para ajudar dependentes como esse que circulam pelo Jardim São Luís, na Zona Sul, que a Prefeitura instalou no bairro uma base móvel do programa de braços abertos. Eu acho que é muito bom tentar ajudar, né? Aqui, para todo lugar que você vê usuário de droga. O Jornal da Gazeta tenta há uma semana a autorização para entrar nos trailers, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social não autorizou a gravação e não deu mais detalhes sobre como funciona o serviço. A gente não tem como mostrar o trabalho de vocês? Não pode, não estamos autorizados. Ao todo, são 6 trailers como esse. O programa, anunciado em maio, deveria começar em junho, mas só foi colocado em prática agora. De acordo com a Prefeitura, esse atraso foi por causa da licitação dos veículos. A ideia também é que as equipes de assistentes sociais circulem pelas ruas do bairro, acompanhando o fluxo de dependentes químicos, já que os usuários de drogas não costumam ter endereço fixo. Outro local escolhido para a instalação de uma das bases foi a Praça Décio Cinelli, região de Santo Amaro, no acesso à Avenida Roberto Marinho, na Zona Sul. Não muito longe dali, mais uma foi montada em outra praça, perto do viaduto Jabaquara. Nossa equipe flagrou 2 homens consumindo droga em plena luz do dia e bem ao lado do trailer. Quem circula por aqui diz que a situação era ainda pior. Aqui antes era horrível, né? Cheio de barraca. Todo dia aumentava a barraca, só aumentava e era assim, esse horário principalmente, estava tudo louco aí. O problema é que esse perigo, é o perigo, né? Que eles roubam para manter o vício deles. Há trailers também em Santana, na Zona Norte, na Lapa, Zona Oeste e na cidade Tiradentes, na Zona Leste, todas geridas por ONGs ligadas à Prefeitura. Já o investimento de 6 milhões de reais é fruto de um convênio com o governo federal. O que eu vejo é que tem salvação ainda, eles têm de querer. As famosas lojas de R$ 1,99 já não são mais aquelas da década de 90, que só ofereciam importados da China a um preço único. A economia mudou, né? A inflação subiu e o mercado agora investe em produtos que vão de R$ 1 a R$ 99. Esse tipo de comércio é um dos mais procurados pelo consumidor que quer preços mais baixos. Na Expo Brasil, feira semestral montada pelo setor, a previsão é gerar pelo menos R$ 130 milhões em negócios. São 160 expositores de diversos setores que trazem produtos para todo tipo de negócio. A expectativa é que eles tenham um crescimento de 25% nas vendas em relação ao ano passado. Expectativa que o José também tem para a loja dele, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. A gente vem numa feira como essa, né, para a gente poder levar para nossas lojas os lançamentos, novidades, que é o que eles procuram. O expositor pensa igual. Ele está aproveitando a subida do dólar para investir nas tecnologias nacionais e vender a um preço mais baixo do que o do produto importado. O dólar mais caro é melhor para o empresário, com certeza, porque a gente, além de ter uma competição mais justa, né? Nós temos a condição de ter a exportação. É nessa época de crise econômica que esse setor das chamadas lembrancinhas aproveita para lucrar. Na loja de variedade, ele tem como comprar um produto mais barato
até um produto mais caro. Então ele prefere encontrar tudo num lugar só, onde ele pode encontrar brinquedo, papelaria, artigos para escritório, Natal. E um Natal com o saco do Papai Noel um pouco mais vazio, a lógica do consumidor e do lojista é essa. Ao invés de comprar um produto grande como esse aqui, que acaba sendo mais caro, ele escolhe uma opção um pouco menor. Assim, gasta menos e acaba economizando em tempos de crise. E não tem jeito, produtos importados, como os enfeites de Natal dessa empresa, vão ser afetados pela alta do dólar. A sorte é que os donos conseguiram arrematar todo o estoque com a cotação do ano passado. Nós conseguimos a negociação, né? Mas para o consumidor final existe a crise, então ele está comprando menos. E tem loja que já está lá na frente, pensando no Carnaval de 2016. É um pico de venda e sempre o brasileiro não deixa de pular seu carnaval, ter sua fantasia e curtir um pouco, porque não adianta só pensar em crise, tem que pensar na venda e na diversão. A feira vai só até amanhã no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é aberto para apenas profissionais do setor. A pesquisa mensal da Federação do Comércio do Estado de São Paulo mostra que o varejo gerou quase 4.400 vagas de trabalho em agosto. No acumulado do ano, porém, o comércio fechou quase 53 mil vagas. Economistas da FEComércio dizem que esse crescimento do emprego em agosto é comum, mas que as perspectivas são de diminuição do número de empregados com carteira assinada, pelo menos até o começo do ano que vem. O comércio paulista tem cerca de 2.140.000 empregados. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ministro José Dirceu perca o benefício da prisão domiciliar e volte para o regime fechado. Rodrigo Janot aponta indícios de que José Dirceu continuou a cometer crimes após a sua condenação no mensalão petista. A pena de 7 anos e 11 meses de prisão começou a ser cumprida em novembro de 2013. Um ano depois, o ex-ministro obteve a prisão domiciliar. Os fatos agora citados por Janot se relacionam ao esquema de corrupção na Petrobras, investigados na Operação Lava Jato. Desde agosto deste ano, José Dirceu cumpre prisão preventiva em Curitiba, por decisão do juiz Sérgio Moro. Ele já é réu em um processo e aguarda julgamento. O relator do orçamento da União, o deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista, pretende cortar 10 bilhões de reais no programa Bolsa Família, ou seja, mais de 1/3 do total. Segundo ele, o combate às fraudes faria parte desse ajuste. O corte impediria o ingresso de novos beneficiários, mas as famílias já cadastradas continuariam a receber os recursos. O deputado esteve no Palácio do Planalto com o ministro Ricardo Berzoini. A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, disse que não há onde cortar e não está sobrando dinheiro. Segundo ela, as fraudes não passam de 1% dos 14 milhões de famílias cadastradas. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, do PT, disse que o programa é quase um mantra para a gestão petista e que há outros ajustes no orçamento que podem ser feitos. Em viagem internacional, a presidente Dilma Rousseff continua com um tiroteio verbal com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. A troca de farpas entre os dois começou domingo na Suécia, quando Dilma comentou as denúncias de que Cunha teria contas secretas na Suíça. Ele não integra o meu governo. Sim, mas ele não integra o seu... eu lamento que seja um brasileiro. Ontem, Cunha respondeu. Eu lamento que seja com um governo brasileiro. O maior escândalo de corrupção no mundo. Hoje, na Finlândia, Dilma deu sequência ao tiroteio verbal. O meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. As pessoas que estão envolvidas estão presas. E não é a empresa Petrobras que está envolvida no escândalo. São pessoas que praticaram corrupção e elas estão presas. Ao lado do presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, Dilma afirmou que está retomando a governabilidade, que aposta numa base de apoio sólida no Congresso Nacional e que não teme o movimento pelo impeachment. Eu acredito que o objetivo da oposição pode ser inviabilizar a ação do governo. Mas a ação do governo não vai ser inviabilizada pela oposição, faça ela quantos pedidos de impeachment fizer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, eu quero começar este comentário dizendo que os dois têm razão.
É lamentável que o presidente da Câmara, terceiro na linha sucessória da presidência, esteja sendo acusado de tantos crimes. E também é muito mais lamentável para todos nós que estamos sofrendo que o governo brasileiro, porque é o governo brasileiro, sim, e a Dilma é a presidente, é o protagonista do maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Quando Dilma se refere ao fato de seu governo não tem nada com isso, ela se refere a que governo? Ela foi ministra de Minas e Energia de Lula, no primeiro governo de Lula. Substituiu José Disseu, que era o chefe da Casa Civil, o grande favorito a disputar a sucessão de Lula e que hoje está na cadeia por dois, não é um escândalo, dois, o Mensalão e o Petrolão. Por ali passaram Palocci, que também está sendo acusado, e muitos outros. O primeiro governo Dilma tem um elenco, que começa com Edson Lobão, que foi sucessor dela no Ministério de Minas e Energia. Vamos dizer, não, ela está se referindo ao quarto governo do qual ela fez parte, porque ela foi ministra de Minas e Energia, chefe da Petrobras, chefe da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras e presidente da República durante as petrorroubalheiras. Bom, então ela está falando desse governo atual. O que faz no seu palácio o seu porta-voz Edinho Silva, citado por vários delatores premiados como tomador de toco para botar o dinheiro na campanha dela. O que faz na esplanada dos ministérios a Luiz Mercadante, que era seu chefe da Casa Civil, agora é ministro da Educação. Você não se esqueceu que o governo dela é a pátria educadora, né? Ou seja, a Dilma está se revelando uma falsária muito mais perigosa do que o Clifford Irving, o personagem de Verdades e Mentiras de Orson Welles. Ele causou uns prejuízos de milhares de dólares no mercado de arte, mas ela já está na base do $1 bilhão, 1 milhão de desempregados, empresas fechando, etc, etc. Não pode ser comparada com uma pessoa que falsifica, por exemplo, o uísque no Paraguai. Eu fico pensando que quando ela saiu desse encontro com o presidente da Finlândia e foi para o quarto e se olhou no espelho, fez como a madrasta de Branca de Neve. Espelho, espelho meu, conheces no mundo alguém mais honesta do que eu? E o espelho quebrou, porque mesmo na Finlândia todo mundo sabe que isso é mentira, não é verdade? Pois é. Eu estarei de volta aqui na sexta-feira, direto ao assunto. Em pé. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, enviou para o juiz Sérgio Moro parte da delação do lobista Fernando Baiano na Operação Lava Jato. O lobista acusa o empresário José Carlos Moonlay de pedir propina de R$2 milhões em nome de uma das noras do ex-presidente Lula. Fernando Baiano disse que pagou a comissão ao intermediar um contrato da Petrobras com a OSX do empresário Eike Batista. Conforme o depoimento, o próprio Lula teria participado da negociação. Moonlay é amigo do ex-presidente. Lula já contestou essa acusação e disse que não autorizou ninguém a falar em nome dele em nenhum momento. A Polícia Federal já está na Itália para trazer de volta ao Brasil o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. Condenado no mensalão petista, ele deve ser extraditado até sexta-feira. Pizzolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Fugiu para a Itália, onde foi preso no ano passado com passaporte falso. Desde então, o governo brasileiro tenta a extradição. A motorista que atropelou e matou 2 homens na zona norte de São Paulo no último domingo pagou fiança de R$15 mil e vai responder ao processo em liberdade. Segundo a Polícia Militar, a motorista estava bêbada quando matou os 2 trabalhadores. Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, vai ter que entregar a carteira de habilitação e deve comparecer ao Fórum da Barra Funda a cada 2 meses. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. José Ayrton e Raimundo Barbosa pintavam uma ciclofaixa em Santana, na Zona Norte, quando foram atropelados. José morreu na hora e Raimundo chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a polícia, o teste do bafômetro apontou que a motorista tinha bebido quase 3 vezes o limite para se configurar o crime de embriaguez ao volante. Os corpos dos operários foram sepultados hoje no interior do Piauí.
11 fiscais de renda do estado de São Paulo suspeitos de corrupção compraram ou venderam 143 imóveis no valor total de 62 milhões de reais. Segundo a Folha de São Paulo, a lista... Agora sim, posso continuar? Por favor. Vamos lá. Segundo a Folha de São Paulo, essa lista inclui casarões em bairros ricos da capital, apartamentos de praia em Niterói, no estado do Rio, e fazendas na região centro-oeste. Metade das negociações ocorreu nos últimos 15 anos. Na semana passada, a Justiça bloqueou parte dos bens de 2 desses agentes fiscais, 27 propriedades de José Roberto Fernandes e 11 de Eduardo Takeo Comani. O secretário de Segurança Urbana do município de São Paulo, Ítalo Miranda Júnior, foi exonerado do cargo pelo prefeito Fernando Haddad. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Além do secretário de Segurança Urbana, Ítalo Miranda Júnior, também foram afastados o secretário adjunto, Cláudio Scheffer Jimenez, e o chefe de gabinete, Fabiano Marques de Paula. As demissões chegam após uma série de desentendimentos internos. A gota d'água teria sido o decreto de sigilo por 5 anos nos dados da Guarda Civil Metropolitana, incluindo imagens de câmeras de monitoramento das ruas de São Paulo e informações da Central de Atendimento 153. O prefeito Fernando Haddad desfez a ordem, determinou que o sigilo só vai ocorrer quando houver alguma investigação em andamento. Antes disso, denúncias envolvendo o secretário provocaram o desgaste dele. Na semana passada, a Controladoria Geral do município pediu a exoneração da jornalista Patrícia de Moraes, assessora de imprensa da secretaria, por nunca ter comparecido ao trabalho. Outro problema surgiu quando o escritório de advocacia do secretário adjunto Cláudio Scheffer Jimenez entrou com uma ação contra a prefeitura que pode custar R$500 mil ao município. Quem assume no lugar de Ítalo Miranda Júnior é o sociólogo Benedito Domingos Mariano, que já foi ouvidor da Polícia de São Paulo, já esteve à frente do programa da Prefeitura de Braços Abertos, na Cracolândia, no centro da capital paulista, e atualmente assessorava a vice-prefeita Nádia Campião. A Corregedoria da Polícia Militar chegou à conclusão de que existe uma organização criminosa montada dentro da PM. Segundo o relatório citado em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, ao investigar a suspeita de participação de policiais militares em uma chacina em Carapicuíba, que deixou 4 mortos no dia 19 de setembro, a Corregedoria da Polícia Militar chegou à conclusão que há um grupo organizado com clara intenção de praticar crimes em Carapicuíba. No relatório, a equipe da Corregedoria diz que observa uma clara divisão de tarefas para executar, acobertar e dissimular o local de crimes entre os autores do delito e policiais militares. O relatório encaminhado à Justiça Militar é assinado pelo capitão Rodrigo Elias da Silva. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, nega a existência de grupos de extermínio ou de organizações criminosas na Polícia Militar. Hoje foi mais um dia de tempo firme e calor na capital paulista. Por volta das 3 da tarde, os termômetros marcaram 36 graus. Segundo a meteorologia, amanhã pode até chover em alguns pontos da cidade, mas o calorão vai continuar. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. A chuva que tem castigado parte do sul do Brasil nas últimas semanas não dá trégua amanhã. Isso porque a chegada de uma nova frente fria deixa o céu carregado. Pode chover forte e a temperatura cai no norte do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina. Já nas áreas em verde do mapa, desde o Amazonas, passando pelo Mato Grosso do Sul até o sul de Minas Gerais, são esperadas pancadas de chuva, mas neste caso por causa do ar quente. Nas demais áreas, tempo firme e calor. Aliás, com exceção de alguns estados da região sul, todas as capitais brasileiras terão máximas amanhã acima dos 30 graus. Em Brasília, por exemplo, máxima de 35, em Salvador, máxima de 31 e no Rio de Janeiro os termômetros podem marcar 40 graus. Em São Paulo não vai ser diferente, a temperatura aumenta em todas as áreas, mas são esperadas pancadas de chuva em pontos isolados do oeste, sul, leste até o Vale do Paraíba. Na região centro-oeste, a máxima amanhã chega aos
40 graus em Araçatuba. No Centro-Norte, tempo firme, com máxima de 39 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, as máximas amanhã chegam aos 37 graus em Santos e aos 38 em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, a previsão é de sol com aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva, mas em pontos isolados. Aqui na capital, calorão de até 36 graus. Na quinta-feira, a possibilidade de chuva isolada à tarde continua, máxima de 35. Mas na sexta-feira, o tempo deve virar com chuva e queda de temperatura. A máxima fica em 28 graus. O PMDB adiou novamente sua decisão sobre a permanência no governo Dilma Rousseff. Prevista para agosto e transferida para novembro, a discussão passou agora para março do ano que vem na convenção partidária. Uma ala do partido, liderada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que rompeu com o governo, queria discutir a situação ainda neste ano. O líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani, interlocutor de Dilma na recente reforma ministerial, considerou o adiamento acertado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a troca de farpas entre Eduardo Cunha e a presidente Dilma Rousseff. No Brasil, Dilma Rousseff vive sob crise constante. Fora do país, a presidente precisa criar as suas crises. Em viagem ao exterior, Dilma meteu-se numa briga, num bate-boca com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pela imprensa. O vale-tudo retórico começou no domingo, na Suécia, quando Dilma disse lamentar que um brasileiro, no caso Eduardo Cunha, seja protagonista das denúncias de contas secretas na Suíça. Ontem, em Brasília, Eduardo Cunha disse que é ele que lamenta que seja com um governo brasileiro que esteja ocorrendo o maior escândalo de corrupção do mundo. Hoje, já na Finlândia, Dilma reagiu. Primeiro, ela disse que não responderia a Eduardo Cunha. Depois saiu-se com essa: o meu governo não está sendo acusado de nenhum escândalo de corrupção. Alguém perguntou para Dilma se por acaso a Petrobras integra o governo. A presidente não se deu por achada. Ela disse que tampouco a Petrobras está envolvida em escândalo de corrupção. São pessoas que praticaram corrupção na Petrobras e essas pessoas estão presas, Dilma declarou. O presidente talvez não tenha se dado conta, mas entre os presos estão o ex-diretor Renato Duque, que representava o PT na pilhagem da Petrobras, o petista José Disseu, que indicou Renato Duque, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto, que drenou a propina da Petrobras para as arcas do partido de Dilma. De duas uma, ou a presidente da República acha que essa gente toda desceu de Marte, ou Dilma, tendo fracassado como presidente da República, decidiu tentar a sorte como piada. Boa noite. A Justiça americana concedeu uma vitória parcial à Petrobras na ação movida por fundos de investimentos dos Estados Unidos. 11 fundos alegam que foram prejudicados na compra de ações da empresa, que teria informado dados incompletos sobre o esquema de corrupção na estatal. O juiz que acompanha o caso pediu aos fundos que provem que compraram essas ações diretamente da Petrobras. Se as ações tiverem sido compradas de outros investidores, a Petrobras não pode ser responsabilizada. Os fundos têm prazo até quinta-feira para apresentar provas que incriminariam a empresa brasileira. O juiz da Corte de Nova York marcou uma reunião com os advogados da Petrobras e dos fundos de investimento para a próxima segunda-feira. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação da presidente da República às pressões do seu próprio partido, o PT. Para falar sobre os múltiplos vetores que tensionam o cenário político, entrevisto a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo e conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Obrigada, Fátima. Boa noite, por estar conosco. Bom, Fátima, acontecendo tanta coisa que eu confesso, não sei nem por onde começar. Mas acho interessante ouvir você sobre a pressão do PT, do próprio presidente Lula, sobre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, num claro fora Levy, e uma rejeição à política econômica do governo Dilma. Esse bombardeio contra Levy cria uma crise na crise, como estão avaliando lá no próprio governo?
Olha, muito provavelmente, porque isso é inédito. Nunca se viu alguém ligado ao partido que apoia, o principal partido da Presidente da República, ter uma posição tão diversionista e tão crítica e tão específica. Agora, eu tenho a impressão que isso tem um objetivo, claro. Não é apenas tirar o Levi, porque se ele colocar como ele gostaria, pelo menos é o que a imprensa diz, Meirelles ou outro ministro com a mesma linha, porque não poderá, terá que sair desse impasse, desta condição econômica, esse ministro terá as mesmas atitudes, as mesmas ações. Agora, o objetivo é, de certa maneira, isolar a questão da crise em torno do Levi, em torno do ministro. Tentar, de qualquer maneira, tirar um peso da própria Dilma. Ela própria fala, ela não fala o meu governo em relação à economia, ela fala Levi ficará e a política é do Levi. Então, eu tenho a impressão que a população está um pouco, vamos dizer assim, perturbada, um pouco sem poder entender esse jogo. Mas, Fátima, isso não é subestimar, se a intenção é essa, né? Passar a ideia que o responsável pelo descalabro é a política econômica do ministro da Fazenda e não da Presidente da República, não é ela que comanda, não é subestimar a inteligência da população em todos os níveis, porque pode chegar para a pessoa mais simples do país, na base da pirâmide, qual é a maior autoridade, a primeira autoridade do país? É o Presidente da República. Quer dizer, aí não é achar que isso possa colar para o cidadão comum, é subestimar a capacidade de percepção das pessoas? Eu acho que ele não subestima a percepção das pessoas, ele superestima a sua capacidade de, vamos dizer assim, de persuasão. Quer dizer, ele tem grandes tiradas, ele faz comparações para simplificar o entendimento, mas, na verdade, o isolamento da Dilma também é conveniente para ele. Por quê? Porque o presidente da República, que anterior a Dilma, que foi ele, e esses problemas todos de fiscais, essa questão do orçamento, etc., são heranças do governo Lula. Então, ao tirar a Dilma desse protagonismo... É quase um descolamento, é descolar. É descolamento. De um lado, tem dois fatores. De um lado, ele também se descola, ou seja... o presidente Lula, o presidente se descola como... vamos dizer assim, como o presidente que nos deixou essa herança para Dilma. Agora, eu acho que a população tem um entendimento mais ou menos claro da situação. Ela sabe que há uma crise que vem de antes, inclusive, da posse recente da Dilma, vem do primeiro governo. Agora, ela ainda não percebeu, e isso fica claro nas pesquisas qualitativas, que ela não percebeu que isso é uma herança mais longa, que vem de uma política que esticou por muito tempo, uma política econômica, uma política social que não compatibilizava com a questão, com o orçamento brasileiro, e a minha impressão é que há um jogo aí que tem a ver também com outro fator, que não é um fator apenas de isolar o ator A ou o ator B. Nós estamos vendo que os atores todos, Cunha, PSDB, Dilma, Lula, eles estão, vamos dizer assim, paralisados num jogo de força. Não há uma hegemonia, não há um momento em que essa força se torna, vamos dizer assim, desbalanceada. Ela é um impasse. Provavelmente esse jogo vai durar um tempo até emergir alguma possibilidade política de resolver esse dilema. O Brasil está num momento que ou vai para um lado ou vai para o outro. Quer dizer, ou vai para uma perspectiva capitalista, moderna, liberal, etc., que prega o PSDB dentro de um conceito fiscal tradicional, ou vai para uma política do tipo vamos fazer o que puder e o que quiser
para uma sociedade mais igualitária. Então, este impasse não se resolveu ainda. Nem a população sabe qual é a perspectiva que quer, porque a própria eleição passada foi um empate entre Aécio e Dilma, ou seja, a sociedade brasileira... uma vitória com uma diferença pequena. Exatamente. Né? Agora, esse problema não é só brasileiro, quer dizer, esse impasse, essa relação de choque entre dois caminhos ocorre no mundo inteiro. Nós estamos, neste momento, por causa desse bate-boca que a gente acabou de ouvir no noticiário agora há pouco, nós estamos entrando numa trilha muito perigosa que é da antipolítica, ou seja, das pessoas verem esse estado político como muito deteriorado. Quer dizer, um descrédito, desconfiança, no descrédito, homem público, reprovação, na ação política. Todos os aspectos. Nas instituições também? Nas instituições também. É grave, hein? É grave, quer dizer, o IBOP publicou há pouco tempo atrás a pesquisa de confiabilidade, de confiança da população em várias instituições. Houve um declínio tremendo, sobretudo em relação aos governantes, mas várias instituições, partidos políticos, Congresso, mesmo setores corporativistas como sindicatos, etc., perderam um espaço muito grande na confiabilidade brasileira. Agora, tem uma conversa também que tem sido repetida, o seguinte: as investidas todas para que Dilma deixe o governo, seja pelo impeachment, seja aquela avaliação das contas dela pelo Tribunal de Contas e até o TSE, que está julgando, né, os demonstrativos dos gastos de campanha e das verbas disponíveis, etc. e tal. Tudo isso vem sendo visto pelos aliados e dito pelos aliados da presidente Dilma, pelo próprio PT, pelo presidente Lula, que isso é uma corrente golpista que vem, uma onda golpista crescendo e avançando, imobilizada por inconformados com a vitória de Dilma na eleição. Por outro lado, essa atitude do PT, do próprio presidente Lula, de fazer duras críticas à política econômica do governo Dilma, seja atribuindo uma responsabilidade a Levi, mas é o governo dela. Isso pode certamente fragilizá-la perante a opinião pública. Não é eficiente, não sabe governar, deixa ficar do jeito que está. Isso também pode ser percebido pela população como golpe? Atingir a presidente com críticas tão duras? Veja, a expressão golpe é uma expressão tática de que todos os governos, todas as situações, quando se sente pressionado, escolhe uma expressão do tipo: isto é golpe, não é legal, não é correto, nós somos legítimos, etc. Ocorre que a opinião pública, do ponto de vista dos governantes, eles têm uma versão, ou melhor, têm uma expressão muito clara através das pesquisas de opinião. E já faz algum tempo, desde 2013, que o processo de declínio e de baixa credibilidade do governo Dilma é constante. Neste momento, está num ponto histórico inédito. Desde o governo Sarney, não há um descrédito e uma desqualificação do governo. Portanto, se junta uma ideia de golpe, ou chame isso do que quiser, de uma forte rejeição da opinião pública. Não se esqueça que hoje a sociedade é muito mais hábil, está muito mais consciente da defasagem entre aquilo que se prometeu, aquilo que a sociedade precisa e aquilo que o governo está podendo fazer. Então, de fato, a fragilidade da presidente nesse momento é enorme e ainda que não houvesse, ainda que não fosse designado golpe, ela está golpeada por uma percepção da população de grande negatividade. Muito obrigada, Fátima, por suas
informações, por sua avaliação, sem dúvida nenhuma, você oferece elementos para a nossa reflexão. Uma boa noite. Boa noite, Vanessa. Estela. O brasileiro que morreu num voo entre Portugal e Irlanda tinha ingerido cerca de 800 gramas de cocaína. A autópsia revelou que a droga estava distribuída em 80 cápsulas e uma delas arrebentou. John Kennedy dos Santos Gurjão, de 24 anos, era da cidade de Calçoene, no Amapá. Durante o voo, ele ficou agressivo, mordeu um passageiro e foi dominado pela tripulação. Ele teve convulsões e foi socorrido a bordo por um médico e 2 enfermeiras. A morte dele foi declarada dentro do avião depois do pouso no aeroporto da cidade irlandesa de Cork. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Prestem atenção. Estamos diante da maior fraude eleitoral da história da América Latina. A fraude vai acontecer na Venezuela, que elegerá em 6 de dezembro um novo parlamento. O parlamento é unicameral e tem 165 cadeiras. Pois bem, o governo do presidente Nicolás Maduro vetou o brasileiro Nelson Jobim como observador da Unasul. A informação está hoje na Folha de São Paulo. Essa tal de Unasul é uma organização de 12 países do continente que são quase todos simpáticos ao regime bolivariano da Venezuela. Mas Maduro não quer saber de Nelson Jobim. Vamos relembrar. Jobim foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Defesa de Dilma Rousseff e foi também ministro e presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal. Foi Dilma quem o indicou para ser observador. No lugar dele, os venezuelanos querem que a função seja exercida por um ex-ministro argentino que foi muito amigo do finado Hugo Chávez. Nelson Jobim está em boa companhia. A Venezuela também vetou a União Europeia e a OEA, a Organização dos Estados Americanos. As 2 entidades também queriam acompanhar de perto a eleição e sabe também quem está fora? Foi a Fundação Carter, criada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter, que saiu da Venezuela e disse que não tinha condições de trabalhar. O regime venezuelano é desde agora suspeito de tentar manipular os resultados das urnas. Aliás, no domingo passado aconteceu uma simulação de votação e o jornal Tal Qual, que é um dos únicos da oposição que o presidente Maduro tolera, disse que o sistema é vulnerável à influência política do governo. A Venezuela deixou há muitos anos de ser uma democracia. 2 dos maiores líderes da oposição estão presos. Maduro está com um pico de impopularidade por causa do desabastecimento e da inflação anual de 240%. Em outras palavras, Maduro tem tudo para perder, mas poderá ganhar no tapetão. E não quer por perto observadores estrangeiros que testemunhem essa farsa. É assim que o mundo gira. Boa noite. 3 soldados russos teriam sido mortos em confronto com rebeldes na Síria. Eles teriam sofrido um ataque com morteiro. Se as mortes forem confirmadas, seriam as 3 primeiras baixas de Moscou desde que o país começou os bombardeios em apoio ao regime de Bashar al-Assad. O grupo de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos divulgou que 45 combatentes morreram em ataques aéreos russos no disputado distrito de Latáquia. As Nações Unidas estimam que 30 mil civis foram obrigados a deixar suas casas na região de Alepo, que está sob ofensiva das forças do governo. 4 milhões de sírios vivem como refugiados em outros países e outros 7 milhões estão deslocados dentro do próprio país. Mais de 250 mil pessoas foram mortas desde o início da guerra civil na Síria, em 2011. E você vai ver a seguir, Oscar Pistorius deixa a prisão e vai cumprir o restante da pena em casa. O drama dos refugiados. A ONU estima que mais de 500 mil pessoas já chegaram à Grécia só neste ano. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando!
Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. A Prefeitura criou o bilhete único mensal. Condução mais barata para 1 milhão de pessoas. Quanto mais você usa, menos você paga. Aproveite. E o Passe Livre já está disponível para estudantes e idosos. É transporte de graça para mais de 1 milhão de pessoas. Para agilizar tudo isso, a Prefeitura também investiu em quase 500 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Vá de ônibus. Está mais rápido e mais barato. Prefeitura de São Paulo. Mais perto de você. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Começam amanhã as semifinais da Copa do Brasil. Destaque para o clássico entre São Paulo e Santos, Celso Cardoso. Estela, o São Paulo tenta afastar a crise causada com os últimos maus resultados, a saída do treinador Juan Carlos Osório e a renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar. Do lado santista, a confiança é grande, não por acaso. O retrospecto contra o rival é entusiasmante nessa temporada. E o momento da equipe no Campeonato Brasileiro, muito bom. Fatores que dão ao Santos até um certo favoritismo. Quando o zagueiro Werley chegou para a entrevista coletiva, imaginou uma pergunta, mas veio outra. Queria que você definisse para mim o que você considera rivalidade. 2 clubes grandes numa cidade, né? Aqui em São Paulo tem uns 4 grandes. Cada um brigando pelo mesmo espaço, sei lá. Calma, Werley. Quarta-feira tem mais um capítulo da rivalidade, do clássico Sansão. Nos últimos 5 anos foram 4 disputas de playoffs contra o São Paulo. E o Santos levou a melhor em todas. Mas por aqui na Baixada, ninguém quer o rótulo de que o adversário é freguês. São Paulo é uma grande equipe também, tem grandes jogadores. E nós sabemos que a gente quiser chegar à final, nós vamos ter que trabalhar muito bem, porque vamos enfrentar uma grande equipe. Werley ou Gustavo Henrique? Essa é outra pergunta, mas para Dorival Júnior. No clássico desta quarta-feira, um dos dois estará em campo. Certeza é a volta de Gabriel no ataque. Do outro lado da chave tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O time paulista vai entrar em campo com alguns desfalques, mas promete ser ofensivo no Rio de Janeiro. Com boa parte do treino fechado para a imprensa, registramos apenas finalizações, cobranças de faltas, o Zé Roberto de contrato renovado por mais uma temporada, o Arouca em recuperação física, só correndo e fora do jogo de amanhã, assim como o Robinho, que nem para o campo vem. O Rafael Marques querendo uma boquinha no time, o Egídio também. Ambos devem começar na reserva. Devem porque o professor Marcelo Oliveira faz mistério e Jesus não cometeria o pecado de entregar o ouro para o inimigo. Olha, cara, amanhã contra o Fluminense lá, antes do jogo você vai ver a escalação. Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto, Giroto e Amaral
Dudu, Jesus, Alhone e Lucas Barrios no ataque. Essa é a provável escalação do Palmeiras para o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense amanhã no Maracanã. E olha que o Verdão na Copa do Brasil como visitante fez gols em todas as partidas. O time fez muitos gols sim fora, mas a gente tem que pôr na cabeça que vai ser um jogo duro e se a gente marcar, com certeza com a bola no pé a gente vai jogar. Ou seja, a ideia, pelo jeito, não é ficar esperando o Fluminense. Vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. Celso, nessas semifinais, quais os times aí favoritos? Bom, o Adriano falou até na matéria do Santos sobre rivalidade, foi difícil para o L definir, né? Mas a rivalidade entre Santos e São Paulo é muito grande, isso equilibra um pouco as coisas, mas o momento do Santos obviamente, é melhor. Então o Santos tem um favoritismo sim nesse confronto com o São Paulo e o Palmeiras tem um favoritismo contra o Fluminense. Mas quando a gente está falando de um torneio mata-mata, tem algumas circunstâncias que a gente não pode desconsiderar. Por exemplo, a felicidade de um time num jogo. Claro. Mesmo um outro sendo melhor, eu vou te dar um exemplo, Fluminense e Grêmio. O Grêmio era favorito, o Fluminense se classificou. Então, de repente, o São Paulo pode passar e o Fluminense também. Mas os meus favoritos são Palmeiras e Santos. E o escândalo na FIFA, deflagrado em maio deste ano, que resultou na prisão de alguns dirigentes da entidade, gerou alterações na estrutura da instituição. Visando coibir os casos de corrupção e também a recuperação da imagem, foram anunciadas importantes mudanças hoje, entre elas o limite na duração dos mandatos. Em meio ao temporal causado pelo escândalo de corrupção na entidade máxima do futebol mundial, o Comitê Executivo da FIFA realizou nesta terça-feira uma sessão extraordinária com o objetivo de definir estratégias para recuperar a imagem da organização, reconhecendo e aceitando os erros inaceitáveis cometidos no passado recente. 2 temas centrais dominaram o encontro realizado em Zurique: a reforma estrutural e a eleição presidencial. O Comitê de Reformas da entidade anunciou medidas para evitar a perpetuação no poder. Impôs o limite de idade para o presidente da FIFA em 74 anos e estipulou em 12 anos o período máximo de permanência no cargo. Mas, para terem validade, essas iniciativas ainda deverão ser debatidas na próxima reunião do Comitê Executivo, marcada para dezembro, e aprovadas no Congresso Extraordinário do dia 26 de fevereiro. Em relação ao processo eleitoral para definir o sucessor de Josef Blatter, suspenso por 90 dias por conta das suspeitas de irregularidades, o Comitê Executivo da FIFA manteve a data da eleição para o dia 26 de fevereiro. Dessa forma, o prazo para as inscrições será encerrado no dia 26 de outubro. Até o momento, apenas o príncipe jordaniano Ali Al-Hussein, que tem a candidatura oficializada. O francês Michel Platini, presidente da UEFA, corre contra o tempo para tentar reverter a suspensão de 90 dias imposta pelo Comitê Disciplinar da entidade e assim poder concorrer, mas as chances são pequenas. Já o brasileiro Zico precisa do apoio de 5 federações nacionais para entrar na disputa. Se Japão, Turquia, Iraque e Uzbequistão formalizarem a adesão, a CBF dará o aval para a candidatura do Galinho de Quintino. Vamos ver. Por isso, por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. É com você, Gamberini. O atleta paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius deixou a prisão depois de 1 ano e vai agora cumprir o restante da pena em sua mansão. Oscar Pistorius deixou a prisão de Pretória um dia antes do previsto e vai cumprir em casa mais 4 anos de pena. Ele vai receber acompanhamento psicoterápico e não pode ter armas. A lei sul-africana permite que condenados por homicídio culposo possam ir para a prisão domiciliar depois de cumprir 1/6 da pena de prisão. Oscar Pistorius foi condenado a 5 anos de prisão por homicídio involuntário da namorada Riva Steenkamp. O crime foi em fevereiro de 2013. Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viaja ao Oriente Médio e pede que israelenses e palestinos se afastem de um abismo perigoso. Ban Ki-moon foi à região em esforço para conter a onda de violência que explodiu há 3 semanas. O secretário-geral da ONU disse que a onda de revolta está minando as esperanças palestinas de ter um Estado e o anseio de Israel por segurança. Em novos episódios de violência, um palestino atropelou e matou um israelense na Cisjordânia.
Em outro ponto do território, um palestino tentou atropelar 2 pessoas, mas atingiu blocos de concreto. Ele saltou do carro com uma faca e foi baleado e morto por um soldado. E um palestino foi morto a tiros durante confronto com soldados também na Cisjordânia. A Agência da ONU para Refugiados estima que mais de 500 mil de pessoas chegaram à Grécia por mar este ano. O fluxo não para de aumentar, apesar da aproximação do inverno. Os imigrantes continuam seguindo da Grécia para os Balcãs. As restrições à passagem e a falta de acordo entre os países deixaram milhares de pessoas retidas nas diferentes fronteiras. A Eslovênia decidiu mobilizar o exército para lidar com a crise. O fluxo nos últimos 3 dias superou toda a capacidade de receber as pessoas. Apenas ontem chegaram 8.000 refugiados saídos da Croácia. Soldados escoltaram 2.000 pessoas até o centro de registro. Elas vão ser encaminhadas para a Áustria. O governo fez um apelo à solidariedade europeia diante do que avaliou como peso desproporcional para o menor país na rota de imigração dos Balcãs. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite no Todo Seu, entenda a importância de ter um plano B no mundo dos negócios.